O livro do Apocalipse, também chamado Apocalipse de João, o livro da Revelação, é um livro da Bíblia, o livro sagrado do cristianismo, e o último da seleção do cânon bíblico. Foi escrito por João na ilha de Patmos, no Mar Egeu. A palavra Apocalipse, do grego apocalipsis, significa revelação, formada por papo, tirado de e calumna, véu. Um apocalipse, na mesma terminologia do judaísmo e do cristianismo, é a revelação divina de coisas que até então permaneciam secretas a um profeta escolhido por Deus. Por extensão, passou-se a designar de Apocalipse aos relatos escritos dessas revelações, que constituem um gênero literário próprio, literatura apocalíptica. Devido ao fato de, na maioria das Bíblias em língua portuguesa se usar o título Apocalipse e não Revelação, até o significado da palavra ficou obscuro, sendo às vezes usado como sinônimo de fim do mundo. O título do livro pode sugerir a revelação de Jesus Cristo, sendo a ideia básica de que os eventos descritos no livro foram revelados a Jesus Cristo, e este mostrou a seus servos, há mais de 2000 anos, as coisas que aconteceriam, teoricamente, em breve. João, o escritor do livro, não é seu autor, apenas o escriba, que escreveu o livro ditado pelo autor, Jesus. Por 2 vezes, João relata que o conteúdo do livro foi revelado através de anjos. Reúnem na planície abaixo de Harmigido, a colina de Migido. Entretanto, a tradução foi mal feita e Harmigido foi erroneamente traduzido para Armagedon, fazendo os exércitos se reunirem na planície antes do Armagedon, a batalha final. Autoria. Exegetas, católicos e protestantes atribuem a sua autoria a João, o mesmo autor do Evangelho segundo João, conforme o descrito no próprio livro. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino, e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Entretanto, correntes a que acreditam que o João mencionado aqui, referido como João de Patmos, é outro indivíduo, diferente do apóstolo João. De acordo com Clarence Larkin, a circunstância de o estilo deste livro ser totalmente diferente das epístolas de João é porque o autor do livro é Jesus Cristo, sendo João apenas seu escriba. Interpretações. Cristianismo. Para os cristãos, o livro possui a previsão dos últimos acontecimentos antes, durante e após o retorno do Messias de Deus. A interpretação, feita por protestantes e alguns católicos, é dividida em 3 grupos: preterista, as revelações ocorreram no passado; historicista, a ocorrência das revelações se dá com o passar da história; e futurista, as revelações ocorrerão no futuro. A literatura apocalíptica tem uma importância considerável na história da tradição judaico-cristã islâmica, ao veicular crenças como a ressurreição dos mortos, o dia do juízo final, o céu, o inferno e outras que são ali referidas de forma mais ou menos explícita. Teologia milenista. Uma vez que o livro é escrito em linguagem simbólica, profética, dá margem a inúmeras interpretações pelos diversos segmentos cristãos. A teologia milenista traz em seu bojo a interpretação não literal, isto é, as imagens que aparecem no livro significam algo, e, por isso, entende que o milênio não será formado de 1000 anos literais, mas um período de tempo indeterminado, 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 42 meses e 1260 dias são sinônimos e representam inexatidão de tempo. Neste tempo inexato, os povos serão chamados para que sirvam Cristo e os que o seguirem serão marcados para a salvação. Assim, já estamos no milênio e a grande tribulação ainda está por vir, apesar de os salvos já viverem a tribulação dentro de um mundo corrupto e mau. A grande tribulação está sendo implantada à medida que a era da pregação do Evangelho, milênio, termina. No final do milênio aparecerá o Anticristo, que trará a grande tribulação, e será eliminado pela palavra do Senhor, isto é, Jesus Cristo. O fim é descrito com o aprisionamento definitivo da besta, do falso profeta, de Satanás e de seus demônios no lago de fogo e enxofre. Seguisse a isso o juízo final e o destino eterno dos salvos, a Nova Jerusalém. Teologia pré-milenista.
A teologia pré-milenista, significando que Jesus viria antes do milênio, traz em seu bojo a interpretação literal das imagens e figuras e, por este modo, entende que os 7 anos da grande tribulação, onde após o arrebatamento da Igreja, a terra passaria por 3 anos e meio de paz, com o reinado do Anticristo, que perseguiria os cristãos que não tivessem o número da besta, a qual possibilitaria o livre comércio entre as pessoas. Tal marca, diz o profeta, seria posta na testa ou na mão das pessoas e haveria 3 anos e meio de grande aflição. Após esse período, ocorreria o início do milênio, onde a Igreja reinaria com Cristo na terra. Terminado o milênio, dar-se-ia início ao juízo final, onde o Messias reinaria definitivamente, lançando Satanás e seus anjos, demônios, no lago de fogo. Neste livro o autor discorre sobre as consequências do acatamento ou não dos apelos do Novo Testamento. Voltem-se para Deus, arrependam-se de seus pecados, dividindo então os santos, aqueles que se converteram a Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, e os que se negaram a viver com Ele. Existem basicamente 4 linhas de estudos acerca da interpretação do livro apocalíptico. Com Cristo na terra. Terminado o milênio, dar-se-ia início ao juízo final, onde o Messias reinaria definitivamente, lançando Satanás e seus anjos, demônios, no lago de fogo. Neste livro o autor discorre sobre as consequências do acatamento ou não dos apelos do Novo Testamento. Voltem-se para Deus, arrependam-se de seus pecados, dividindo então os santos, aqueles que se converteram a Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, e os que se negaram a viver com Ele. Existem basicamente 4 linhas de estudos acerca da interpretação do livro apocalíptico. Linguagem simbólica. No entendimento simbólico, dizem basicamente que se referem às perseguições que os cristãos sofreram dos romanos e sofreriam ao longo da história. Segundo este entendimento, João utilizava a simbologia para detalhar o sofrimento que estavam passando, e utilizava esse meio para falar com outros cristãos e dificultar assim o entendimento por parte de seus opressores. Linguagem profética. Na profética, segundo uma teologia comum das igrejas protestantes, João teria recebido visões através de Jesus Cristo por meio de um anjo, que mostrou-lhe o que aconteceria durante o período da presente dispensação, até o fim do mundo. De entre estes acontecimentos está o mais famoso, que é o juízo final, que seria o resultado, eterno, do acatamento ou não dos apelos do Novo Testamento, que são: 1. Voltar-se para Deus. 2. Arrependimento dos pecados. 3. Confessar Jesus Cristo como Messias. 4. Batismo. Dividindo, então, a humanidade entre os santos, aqueles que aceitaram, e os pecadores que se negaram a ouvir os apelos e mudar de atitude. Segundo a visão profética, o juízo final trará o céu eterno para os santos e o inferno eterno para os pecadores. Ainda segundo o entendimento profético do livro, temos a seguinte linha escatológica. 1. Carta às igrejas. 2. Princípio das dores, pequenas catástrofes. 3. Abertura dos selos, cavaleiros do Apocalipse, clamor dos mártires, grande cismo e abalos celestes. 4. Governo do Anticristo por 7 anos, sinal da besta, paz, guerras. Dividindo, então, a humanidade entre os santos, aqueles que aceitaram, e os pecadores que se negaram a ouvir os apelos e mudar de atitude. Segundo a visão profética, o juízo final trará o céu eterno para os santos e o inferno eterno para os pecadores. Ainda segundo o entendimento profético do livro, temos a seguinte linha escatológica. 1. Carta às igrejas. 2. Princípio das dores, pequenas catástrofes. 3. Abertura dos selos, cavaleiros do Apocalipse, clamor dos mártires, grande cismo e abalos celestes. 4. Governo do Anticristo por 7 anos, sinal da besta, paz, guerras. 5. Anjos derramam taças sobre a terra, que significa a ira de Deus em 7 etapas, fome, pestes, sismos, maremotos, etc. 6. Volta de Yeshua e da Igreja à terra. 7. Governo milenar de Yeshua. 8. Juízo final. 9. Novo céu e nova terra. O sinal ou marca da besta é alvo de diversas interpretações. Existem aqueles que dizem que o sinal será literalmente posto na mão direita ou na testa, e acusam o Veriship de ser esse sinal.
Outros preferem uma visão mais simbólica e interpretam que o sinal da besta na mão direita ou na testa significaria respectivamente atitudes e pensamentos segundo as intenções da besta, e contrários a Deus. Um exemplo de tal interpretação tem os adventistas, que creem que se pode identificar o sinal da besta identificando qual o sinal contrário, isto é, o sinal de Deus, que eles creem ser a observância do sábado. Neste caso, para eles, a marca da besta seria a observância do domingo, reconhecido como dia do Senhor tanto por católicos como por protestantes. Porém, correntes atuais ponderam que o sinal da besta nada mais é que algo compreensível, que quem recebê-lo saberá exatamente o que está fazendo, pois a expressão é número de homem remete a algo comum, notório para todos, pois até mesmo pessoas iletradas reconhecem números com facilidade, ao contrário da corrente que há alguns anos acusava o código de barras e agora o veriche. Existe também a possibilidade de ser um número bem no centro da testa escrito 666, 666. É um fragmento muito bom de se encontrar. Os estudiosos têm estudado há muito tempo sobre isso, e agora parece que 616 era o número original da besta. A declaração da doutora Ellen White, 2005, professora de História do Cristianismo Primitivo na Universidade McGill, no Canadá, e também ministra da Diocese de Montreal, refere-se à nova transcrição de um fragmento de Apocalipse 13.18, aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666, citando, em vez do tradicional 666, o número 616, como a sua transcrição definitiva. Esse fragmento foi encontrado próximo à antiga Oxirrinchus, uma das comunidades cristãs do Egito, com documentos datados do século III, anteriores em um século às mais antigas versões completa do Novo Testamento em grego. Contudo, estava ilegível e sem pigmentação. Apenas recentemente, o papiro foi submetido a técnicas avançadas na Oxford University, permitindo a sua leitura. Não é simples compreender qual o significado do número que identifica a besta no Apocalipse de João. Segundo a doutora Aitken, quando falamos sobre os primeiros textos bíblicos, estamos sempre falando de cópias feitas sobre cópias, no máximo 150 a 200 anos depois que o original foi escrito. Eles podem ter erros de cópias, alterações por motivos políticos ou teológicos. Na realidade, o papiro não é uma descoberta. O fragmento foi encontrado ainda em 1895, tem a nomenclatura P15 e faz parte do acervo do Asholem Museum, em Oxford, Inglaterra. Os especialistas datam a sua idade não antes do ano 256, constituindo o fragmento mais antigo do texto de Apocalipse. Segundo o Dr. Daniel B. Wallace, diretor do Centro para o Estudo dos Manuscritos do Novo Testamento, o texto é bastante legível, mesmo sem uma imagem sofisticada. Na verdade, o veredito ainda não está decidido. Estou inclinado a considerar que o texto original aqui era 616, mas ainda é preciso muito trabalho para determinar isso. Embora este seja o fragmento mais antigo dessa parte do Apocalipse, a afinidade textual do fragmento e a confiabilidade geral ainda precisam ser examinados na íntegra. A dúvida sobre o número da besta já era conhecida no século II, quando o comentarista Irineu escreveu um capítulo sobre o assunto e atestou que nos melhores manuscritos que tinha encontrado aparecia o 666 e não o 616. Para ter certeza, sua perspectiva é moldada sobre a teologia, ele deu a interpretação do 666 buscando a perfeição representada pelo número 7, mas nunca conseguiu alcançá-lo. O comentário de Irineu acaba atestando que os dois números existiam naquele período, em versões diferentes do Apocalipse de João. O 616 é encontrado no Codex Efraimi, século V, na versão latina de Ticonius, donatista do final do século IV, e também em uma versão armênia antiga. Mas Irineu teve contato com outros manuscritos, e preferiu o 666, decisão que foi adotada também por Jerônimo para a Vulgata. É possível que a maior aceitação do 666 tenha vindo por analogia com o 888, número grego de Jesus. O número em Apocalipse 13 não se refere necessariamente ao diabo. A besta pode ser uma representação simbólica de uma pessoa, que o autor não quis se referir diretamente.
A maioria dos intérpretes bíblicos que utilizam a gematria para interpretar a passagem associa o número 666 ao imperador Nero, embora qualquer datação da autoria do Apocalipse o coloque como posterior ao reinado de Domiciano, que teria perseguido o apóstolo João. Visão espírita. Segundo a visão espírita cristã acerca do Livro das Revelações, João Evangelista, sob a orientação do Alto, deixa registrada para a posteridade uma carta em forma de revelação profética, uma revelação autêntica sobre o futuro próximo àquela época, e os tempos do fim. As mensagens e revelações contêm linguagem figurativa, que sugere as realidades espirituais em torno e por trás da experiência histórica. Evidências encontradas no próprio texto indicariam que o livro do Apocalipse fora escrito durante período de extrema perseguição aos cristãos, provavelmente no período compreendido entre o reinado de Nero, em julho de 64, e a destruição de Jerusalém, em setembro de 70, como relata Estevão, no livro Apocalipse, uma interpretação espírita das profecias. A mensagem central do Apocalipse é que já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, AP 19h06. O objetivo da mensagem apocalíptica era fornecer estímulo pastoral aos cristãos perseguidos, confortando, desafiando e proclamando a esperança cristã garantida e certa, além de ratificar a certeza de que, em Cristo, eles compartilhavam o método soberano de Deus. Por meio da espiritualidade em todas suas manifestações, haveriam de alcançar a superação total das forças de oposição à nova ordem que se estabelecia, pois que essa constituía a vontade do Altíssimo. Segundo o Espiritismo, em desdobramento, eu fui arrebatado em espírito. Apocalipse 1h10. João receberá as revelações na forma de figuras vividas e imagens simbólicas, que se assemelham àquelas encontradas nos livros proféticos do Antigo Testamento. Ele registra suas visões na ordem em que as recebeu, muitas das quais retratam os mesmos acontecimentos através de diferentes perspectivas. Sendo assim, ele não estabelece uma ordem cronológica na qual determinados eventos históricos devem necessariamente acontecer, nem encadeia as profecias do Apocalipse em uma sucessão cronológica. O caráter do livro apocalíptico é perfeitamente demonstrado já no início do capítulo, Apocalipse 1h01. É uma revelação que o Alto proporciona, por via mediúnica, pois é transmitida a João por intermédio de elevado mensageiro espiritual, o anjo que se lhe apresenta, ante a visão psíquica, os propósitos que o Cristo transmitiu. Nas comunidades religiosas da época, as chamadas eclesias, começava a obra do homem do pecado, expressão de Paulo utilizada em 2 Tessalonicenses 2h03, isto é, a penetração de doutrinas humanas que, lentamente, foram se integrando ao núcleo primitivo do cristianismo, as comunidades cristãs. Nas epístolas aos seus discípulos Timóteo e Tito, bem como na carta aos Hebreus, Paulo já chamava a atenção para o perigo de se desviar da sã doutrina, como que prevendo as dificuldades que iriam abater-se sobre o edifício duramente construído da doutrina cristã. Confronte com 1TM 1h10, Twitter 2h01, HB 13h09.